Você já passou por isso? Tudo parecia bem entre vocês. Ele estava presente, atencioso, até fazia planos para o futuro. E de repente, como se algo tivesse virado uma chave, ele ficou frio, distante, mais distante nas palavras, mais rápido nas respostas, menos interessado nos detalhes. E você ficou ali, tentando entender. O que eu fiz de errado? Se isso já aconteceu com você, respira fundo. Porque você não está sozinha e principalmente não é culpa sua. Mas sim, existem atitudes e comportamentos que, sem perceber, sabotam uma conexão emocional. E hoje, eu vou te mostrar exatamente o que são esses sinais. Por que eles afastam um homem emocionalmente? E como você pode evitá-los sem precisar jogar, se esconder ou deixar de ser você mesma. A maioria das mulheres acredita que, quando um homem se afasta, é porque perdeu o interesse. Ou pior, porque apareceu outra. Mas e se eu te dissesse que, na maioria das vezes, o afastamento começa por motivos muito mais sutis e profundamente emocionais? Não tem a ver com beleza, com status ou com quão incrível você é. Tem a ver com como ele se sente emocionalmente ao seu lado. E isso muda tudo, porque quando um homem se sente pressionado, julgado ou emocionalmente drenado, mesmo sem saber como explicar, ele se afasta. Às vezes, até contra a própria vontade. Para entender o que afasta um homem emocionalmente, a gente precisa entender o que se passa na cabeça dele e principalmente no emocional que ele aprendeu a esconder. A maioria dos homens cresceu ouvindo frases como: engole o choro, homem de verdade não se apaixona fácil, não demonstra fraqueza. O resultado? Eles se tornaram adultos com pouquíssimo vocabulário emocional, sem ferramentas para lidar com sentimentos mais profundos. E quando entram em um relacionamento que exige clareza, comunicação ou exposição de vulnerabilidades, eles não sabem como reagir. E aí, fogem. Não porque não gostam de você, mas porque não sabem lidar com o que estão sentindo. Eles ativam o modo desconectar para não surtar. Só que a mulher do outro lado não vê isso. Ela sente abandono, frieza, rejeição. Agora, vamos falar de 5 erros comuns que muitas mulheres cometem sem perceber e que acabam ativando esse modo de fuga emocional nos homens. O primeiro erro é se explicar demais, justificar cada atitude com medo de parecer errada. Isso transmite insegurança, e insegurança emocional em excesso mina a atração. O segundo erro é estar disponível o tempo todo, como se a vida dela orbitasse em torno dele. A verdade é que homens se conectam com mulheres que têm vida própria, interesses próprios, presença própria. O terceiro erro é fazer comentários que, mesmo com tom leve, ferem o senso de masculinidade dele, tipo: você não sabe fazer isso? Ou: nossa, meu ex era ótimo nisso. Parece bobo, mas isso fere o ego masculino em níveis profundos. O quarto erro é projetar expectativas cedo demais. Já nas primeiras semanas, falar sobre casamento, filhos, morar junto quando ainda não há vínculo emocional sólido pode parecer desespero. E isso assusta. Não é sobre não ter intenção séria. É sobre respeitar o tempo da construção. E o quinto erro é tentar o tempo todo entender ou corrigir ele. Ficar analisando cada fala, cada ausência, tentando consertar o que muitas vezes ele nem sabe explicar. Isso gera pressão. Ele sente que está no interrogatório emocional constante e se afasta ainda mais. Mas então, o que realmente conecta um homem emocionalmente? Autenticidade com limites, clareza sem pressão, espaço emocional. Homens se sentem mais conectados a mulheres que sabem o que sentem e conseguem comunicar isso sem drama, sem manipulação, sem exigência disfarçada. Quando ele sente que você não está tentando moldá-lo, mas sim se posicionando com leveza e segurança, ele começa a relaxar. E quando um homem relaxa emocionalmente, ele se permite se conectar. Você não precisa se anular para manter um homem por perto. Você não precisa medir cada palavra com medo de perder alguém.
mas precisa aprender a identificar os comportamentos que sabotam a conexão para poder evitá-los e substituí-los por uma presença mais consciente, mais leve, mais magnética. A mulher que inspira vínculo é aquela que se posiciona com amor próprio, que sabe quando se aproximar e também quando recuar, que não mendiga atenção, mas que também não tem medo de ser vulnerável quando é acolhida. No fim, o que mais afasta um homem emocionalmente não é a falta de beleza, nem a falta de assunto. É o excesso de pressão emocional que ele não sabe como processar. E o que mais aproxima é a sensação de paz, de respeito, de escolha mútua. Se você já passou por isso, respira e lembra. Você não precisa mudar quem você é. Só precisa aprender a se comunicar de forma mais consciente, mais centrada, mais verdadeira. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu escolho conexão consciente. E manda esse vídeo para aquela amiga que vive se perguntando por que os homens se afastam do nada. Talvez ela esteja precisando ouvir exatamente isso agora. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar como despertar o vínculo emocional com o homem certo sem jogar, sem implorar e sem deixar de ser você. Até lá!